Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Terminou agora há pouco, hein? Domingo à noite, dia 29 de maio, a nona rodada. Terminou com empate sem gols entre Vila Nova e Grêmio. O Vila caiu para a zona de rebaixamento. O Grêmio não conseguiu entrar no G4. Olha, o líder continua o Cruzeiro. Ganhou mais uma, sem jogar bem. O Paulo Pesolano, inclusive, disse que foi a pior partida sob seu comando, mas ganhou do Criciúma. Líder e agora abriu 5 pontos do novo vice-líder, o Vasco. O Vasco venceu, o Bahia perdeu, o Vasco é o novo vice-líder, o Bahia caiu para terceiro. Mas o Cruzeiro abriu 5. 5 pontos. Maravilha, hein? Maravilha. É lógico que tem 38 rodadas, né? Faltam 29, não tem problema. Quem via o Cruzeiro o ano passado, até o torcedor mais apaixonado falava, poxa, não vai vingar. Esse ano você fala, opa, vai brigar. Não só pelo G4, vai brigar pelo título. Isso é muito legal. Bom, o Vasco é o segundo, o Bahia é o terceiro e o Sport caiu uma posição, continua no quarto. Então, o G4, na verdade, você não mudou. Só inverteu algumas posições. Cruzeiro ampliou, o Vasco passou o Bahia caiu para terceiro e o Sport continua no quarto. É isso, é isso. Na zona do rebaixamento, a dupla de Maceió, a dupla alagoana, CRB e CSA, saiu. Saiu e empurrou para lá o Vila Nova, empurrou para lá o Náutico. Então nós temos mudanças lá embaixo, só tivemos mudanças na posição, o Vasco de quarto vira segundo, o Bahia de segundo vai para terceiro e o Sport vai para quarto. Isso sim. E evidentemente vocês vão ver, temos dois times com 13 pontos, dois atrás do G4, tem um com 12, tem uma turminha aí com 11, outra com 10, podendo todo mundo sonhar com o G4. Antes de mais nada, eu vou convidá-los, faça inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, hein? Tem vídeos da A, da B, da C, da D, para quem curte aqui em São Paulo, a quarta divisão, a última divisão do futebol paulista, tem também. Enfim, assim que vai acabando as rodadas, eu vou gravando tudo para vocês. Gente, vamos começar, e eu quero começar com o líder Cruzeiro. Por quê? Eu acompanhei a partida inteira, Criciúma e o time do Grêmio. Ou desculpa, do Cruzeiro. Criciúma, que eu acabei de ver também que o jogo do Grêmio, então tô confundindo. Mas Criciúma e o líder Cruzeiro. O jogo não foi bom. Assim, nível técnico, muita pancada, jogo muito parado, né? Muitas faltas, enfim. Mas de qualquer maneira, o Criciúma defendia diante do líder Cruzeiro uma invencibilidade dentro de casa de 18 jogos. Então isso mostra que não é fácil você chegar lá e ganhar do Criciúma. E claro, você vai enfrentar o líder, o que o Criciúma fez? Procurou destruir. Marcar forte, tirar espaço, e o Cruzeiro teve dificuldade. O que eu gosto no Cruzeiro é que o Cruzeiro, de maneira inteligente, é que às vezes as pessoas não acompanham Série B, Série C. Eu vi uma entrevista do Rogério Ceni falando que se o São Paulo perder alguns jogadores, ele quer ir na Série B, na Série C. Todo mundo ficou, não gente, tem grandes jogadores. E o Cruzeiro é um exemplo disso. Ele trouxe o Edu, que foi artilheiro da Série B no ano passado, no Modesto Brusque. Foi artilheiro. Pô, teve visão. O Jajá se destacou no CRB. Enfim, tô dando dois exemplos, mas a gente tem o Rafael, um goleiraço do Santos, foi pra Europa, brilhou, depois na hora que ele tava embaixo, trouxe o cara embaixo, é goleiraço, pra mim é goleiraço. Mas enfim, Cruzeiro foi de maneira inteligente, dando uma olhada no mercado. E trouxe alguns jogadores que você fala, pô, quando o time não estiver bem, eu posso precisar desses caras e no valor individual eu posso ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro martelou, o Criciúma também. O jogo tinha tudo para ser empate, vamos falar a verdade. Até que o Jajá, numa jogada de fora da área, no talento, na individualidade, pancada de fora da área, meteu no cantinho do goleiro, 1 a 0, vitória maravilhosa do Cruzeiro. Maravilhosa porque ele já era líder. Tivesse empatado, ia continuar líder também, isolado. Só que venceu e olha, 22 pontos, agora abriu 5. Ou seja, ele vai abrindo. Isso é legal. Acho que a vitória foi no talento individual. Ah, o resultado justo. Futebol não tem resultado justo. O justo seria um empate. Mas a competência, o valor individual, a vontade e outra coisa. Quando você está na liderança, tudo faz você ter mais confiança. E foi aí que o Jajá foi lá. Uma paulada aos 47 do segundo tempo, 1 a 0. Cruzeiro, primeiro colocado, 22 pontos. O Criciúma
está lá embaixo, com 10 pontos, 15ª colocação, um só à frente da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado. E perdeu seus 18 jogos de invencibilidade. Outro que merece destaque como Cruzeiro é o Vasco. O Vascão, olha a torcida do Vasco, rapaz, tá de parabéns, hein? Lotando também, assim como a do Cruzeiro lota o Mineirão, a do Vasco lotando o São Januário, empurrando no peito, na força, na raça. E o Vasco foi lá, pegou o Brusque, 2-0, 2 gols do veterano Nenê. Veterano Nenê, que para mim também é talentoso, também nos valores individuais, na bola parada. Talvez não dê para você jogar com uma frequência tão grande assim, mas é um cara importante, mostrou, fez 2 gols e o Vasco foi a 17, roubou a 2ª colocação do Bahia. O Brusque, também com esse resultado, ele está com 10 pontos também, um à frente da zona do rebaixamento. Pelos critérios ele é 12º, mas tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E se o Vasco é segundo, por que o Vasco é segundo? Porque o Bahia conseguiu uma façanha. Perdeu do Tombense. O Tombense é aquele rei do empate. Vocês lembram que o Tombense foi empatando 6 empates ele tinha nas 8 rodadas anteriores. 6 empates e 2 derrotas. Mas, dessa vez, venceu o Bahia por 1-0. Gol do Renatinho, foi a primeira vitória e uma vitória que o tirou da zona do rebaixamento. Não, desculpa, tirou da lanterna. Tirou da lanterna. O Tombense era o lanterna, o 20º. Agora ele é o 18º, com 9 pontos, um só para sair. Então, mesmo não saindo da zona do rebaixamento, ele já saiu da lanterna. Dá um sinal que, de repente, sua torcida pode acreditar na permanência. Acho que a briga do Tombense é para permanecer, não é para o G4. E ganhou de um time de G4, quer dizer, o Guto Ferreira vai ter que ficar esperto. Essa derrota aí é meio complicada. Mas enfim, para o Tombense, maravilha, 18, 9 pontos. Bahia caiu para a 3ª colocação com 16, 1 atrás do Vasco. Fechando esse G4, o Sport. O Sport que foi surpreendido pela ascensão do CRB, hein, gente? Daniel Paulista fez campanha maravilhosa com o Guarani no Campeonato Paulista. Levou o time para as quartas de final e não foi valorizado. Chegou lá no CRB, já tirou o time da zona de rebaixamento e ganhou do Sport em Recife. 1-0, gol do Anselmo Ramon, seu 3º gol na competição. Ele tem 1 a menos só que o Paulo Sérgio e 1 a menos que o Diego Souza. Paulo Sérgio do Operário e o Diego Souza do Grêmio, que tem 4. Chegou a 3 gols e olha, o Daniel Paulista chegou para o lugar do Marcelo Cabo. E o CRB agora tem 13º com 10 pontos, saiu e o Sport mesmo com a derrota é 15º. Mas Sport Bahia, dupla nordestina, decepcionou sua torcida nesse final de semana. Quem poderia entrar no G4 e mais uma vez negou fogo, e principalmente fora de casa, é o Grêmio. O Grêmio que já tinha empatado com o Ituano, o Grêmio foi jogar com o Vila, jogo ruim também, viu? Jogo ruim, teve um pênalti dado para o Vila, que daí o VAR veio, e não teve toque mesmo, o VAR agiu com uma maneira correta e não teve, e o 0-0 foi um resultado justo. O Grêmio, 5º colocado com 13 pontos, 2 atrás do Sport, 3 atrás do Bahia, está na briga pelo G4. Mas mais uma vez negou fogo. E o Vila entrou na zona do rebaixamento, foi para a 19ª colocação com 9 pontos. Você vê que 9 pontos, Vila, Tombense e Náutico estão na zona de rebaixamento. A Ponte com 9 está fora. É tudo nos critérios. Mas tem uma turma com 11, 10 e 9 aí que tem que tomar muito cuidado, hein? Cada rodada você vai ver que vai ter mudança nesse Z4 aí. Pelo menos eu estou acreditando assim. E o Grêmio não entrou. Quem também poderia entrar com a derrota do Sport era o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino perdeu também, e perdeu para o CSA. Outra equipe alagoana que ganhou por 2-1, Lucas Marques cobrando falta, Rodrigo Rodrigues cobrando pênalti, o Léo Baiano já na reta final do segundo tempo descontou, mas o Novo Horizontino com 13 pontos igual ao Grêmio, agora é 6º colocado, perdeu a chance. E o CSA, que também vem crescendo, hein? O Mozart tá lá, mesmo na fase baixa, segurar o Mozart, ele já saiu, 11º ponto dele, tá na 11ª colocação, 11. 11º ponto, 11ª colocação, saiu da zona do rebaixamento e tá respirando aliviado. O Operário, que poderia ali também fazer os 15 junto com o Sport, também perdeu. Perdeu no duelo paranaense com o Londrina, 2-1, o Gabriel Santos, que é o Negueba, né? Fez 1-0, depois o Paulo Sérgio empatou de pênalti, o Paulo Sérgio virou um dos artilheiros do campeonato, ele tem mesmo 4 gols que o Diego Souza, e aí
o Douglas Coutinho, a lei do ex. Douglas Coutinho fez o gol do Londrina, 2-1 para o Londrina. O Londrina, 11 pontos, foi a 9ª colocação, está se afastando da zona do rebaixamento. E o Operário, com 12, 7º lugar, perdeu a chance de colar ali. Quem também está saindo do sufoco é o Sampaio Correia, que jogou o Guarani para lanterna. Daniel Paulista não servia, lanterna. Bom, Sampaio fez 2-1, gol do Gabriel Póveda, de cobrando o pênalti o André Luiz. Depois o Giovanni Augusto, de cobrando o pênalti, descontou. O Sampaio, com 11 pontos, 8º colocado, jogou o Guarani para lanterna com 8. Pior campanha. A culpa era do Daniel Paulista. Enfim, quer acreditar nisso aí, né? O 8º é o Sampaio, o Londrina eu falei para vocês que é o 9º, e a Chape, que nas primeiras colocações estava lá no G4, já é a 10ª colocada. 10ª colocada com 11 pontos também. Por quê? Porque a Chape parou de vencer, né? A Chape foi jogar com a Ponte Preta em Campinas, empatou 0-0. A Chape ficou na 10ª colocação com 11 pontos e a Ponte em 16º com 9. Uma posiçãozinha só à frente da zona de rebaixamento. Ou seja, a dupla de Campinas aqui no interior de São Paulo, Guarani é o último e a Ponte está passando sufoco pela zona de rebaixamento. Que terror, hein? Que terror. Bom, o CSA é o 11º, eu falei para vocês. O Brusque, que tinha perdido para o Vasco, é o 12º com 10. O CRB, que eu falei para vocês que venceu, é o 13º. E o Ituano, que ficou no empate com o Náutico, 0-0. Para o Ituano, está desabando na tabela, hein? No começo também estava brigando pelo G4, agora já é o 13º com 10 pontos. Já está 5 pontos afastado do G4. E um só na frente da zona de rebaixamento. Tem que tomar cuidado, Ituano. Principalmente porque o Náutico não está bem. O Náutico, com esse empate, caiu para a zona do rebaixamento com os mesmos 9 da Ponte, mas nos critérios ele é o 17º, está na zona do rebaixamento. Então olha que situação. O Criciúma, que eu falei para vocês, perdeu do Cruzeiro, é o 15º. A Ponte, que empatou, 16º. Aí você tem o Náutico, que empatou com o Ituano, aí na zona de rebaixamento, 17º com 9. Tombense, que venceu, 18º com 9. O Vila, que empatou com o Grêmio, 9 também, 19º. E o Guarani, 20º. Então é isso. Vou falar para vocês que Cruzeiro abrindo, Vasco, Bahia, Sport, G4. Z4, Náutico, Tombense, Vila com 9. Guarani com 8. Complicada a situação, hein? Deixa eu falar com vocês rapidamente, porque já na terça-feira já vai começar a 10ª rodada da Série B. Nós temos terça-feira, jogo único, 19 horas, Sport e Ponte. Sport, para confirmar ali a sua presença dentro do G4, jogando em casa mais uma vez. E a Ponte, que se perder, provavelmente vai entrar na zona do rebaixamento, hein? Sufoco para a Ponte. Quarta também, jogo único, CRB e CSA. Clássico sensacional, sempre é um clássico atrativo, com emoções e principalmente que os dois saíram da zona de rebaixamento. Então quem vencer vai dar uma aliviada, pode começar até a pensar em G4. Olha que legal, belo jogo, quarta-feira, 21h30, lá no Rei Pelé. Quinta-feira nós temos 2 jogos, o Vasco jogando com o Grêmio, jogo de G4. O Vasco é o vice-líder com 17, o Grêmio tem 13. Ou seja, o Vasco não vai sair de hipótese nenhuma do G4. Pode sair da vice-liderança. Porém, o Grêmio, se vencer, tem tudo para entrar no G4. Grande jogo em São Januário, hein? Quinta-feira, 20 horas. Quinta, dia 2 de junho. E às 21h30, Guarani e Vila, duelo do sufoco. O 20º Guarani Lanterna com 19º. Os dois piores times se enfrentam em Campinas, quinta-feira às 21h30. Sexta-feira nós temos mais 2 jogos, Chape e Londrina, 2 times no meio da tabela, o jogo vai ser lá em Chapecó, sexta, 19 horas, e às 21h30 o líder Cruzeiro, o cabuloso Cruzeiro, vai jogar com o Operário do artilheiro Paulo Sérgio, lá em Ponta Grossa, lá no Paraná. Jogo importante, jogo que vale a pena todos nós conferirmos, que é o líder que vai estar em ação. No sábado, nós temos às 11 da manhã Brusque e Náutico. O Brusque no meio da tabela, correndo risco do rebaixamento. E o Náutico precisando de pontos para sair da zona do rebaixamento. 16h30, Novo Horizontino e Sampaio. Novo Horizontino quinto, Sampaio oitavo. 2 times, quem vencer continua sonhando aí com o G4. No sábado depois também, às 16h30, Bahia e Criciúma. O Bahia defendendo a sua presença dentro do G4. Com o Criciúma no meio da tabela ali e correndo risco até de entrar na zona do rebaixamento, hein? E aí no próprio domingo, às 19 horas, nós temos Tombense e Ituano. O Tombense, se vencer,
deve sair da zona do rebaixamento e o Ituano, se perder, pode entrar, hein? Então é jogo para a parte de baixo da tabela. E claro, domingo que vem eu volto com todas as novidades para vocês da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, parabéns Cruzeiro, cabuloso, abrindo vantagem na liderança da Série B do Brasileiro.